Graças a Deus. Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero desde já agradecer a Deus. Estou sendo um privilegiado de começar o ano com o pé direito, com os dois, né, pastor? Graças a Deus, é uma oportunidade de iniciarmos o nosso ano consagrando ao Senhor, o propósito do qual Ele já nos tem chamado. Desde já, sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Renato, pela vida do pastor Fabiano, que, tocado assim pelo Espírito Santo de Deus, nos conduziu esse convite, e com muito honroso e com muita alegria, humildemente, nós estamos aqui prontos para fazerem a obra do Senhor, complementando a palavra de passagem de um ano, né? Nosso irmão Robson, usado por Deus, o Jeremias já está saindo do buraco, né? Se era 30, já tem 5 ajudando a sair, né? Graças a Deus, é vitória, é bênção de Deus, porque a obra do Senhor, ela não termina na vida daquele que Ele chamou de qualquer maneira, sem antes ser concluída. Então, a maior prova de que Deus, Ele é fiel para concluir a boa obra, está aqui, em nome de Jesus, na casa do Senhor, servindo ao nome dEle. Agradeço a Deus pela vida da minha família, em especial a minha esposa, que inicia esse ano também na tarefa de nos auxiliar nesse ministério tão espinhoso e perseguido, porém gratificante, porque nós aguardamos os céus, enquanto estamos ganhando almas nessa terra, somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Por essa família amada, o nosso irmão todo Genote, Manquene, a família que tem nos acompanhado há tantos anos, né? Orando, intercedendo pelo nosso ministério e abrindo cada dia mais oportunidade de nós fazermos a obra de Deus, até em lugares remotos, né? E nós nunca ficamos parados, porque sempre tivemos companheiros ao nosso lado, nos incentivando a permanecer na fé, usando as ferramentas que Deus nos deu para fazermos a sua vontade. Pela vida do meu sogro, pela vida de cada um dos irmãos. Fico feliz pelo nosso pastor Roberto aí também, né? Também faz parte da história, e a obra do Senhor continua, né, Roberto? Em nome de Jesus. Eu, sem perca de tempo, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração, que começou já há 2 anos atrás, então nós vamos dar continuidade a ela, porque Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 10, uma passagem bastante falada, né, pelos pregadores, e aqui eu encontrei tesouros preciosos para serem aplicados na minha vida, e eu quero compartilhar com a igreja esses tesouros, em nome de Jesus. Capítulo 10, verso 1, e depois nós vamos ler no capítulo 11, verso 1 a seguir, é a conclusão dessa mensagem, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em meio a um tema que a fé, ela faz milagre, né? Mas lembrando que a fé sem obra, ela é morta. Então, se hoje você está aqui, você está usando a sua fé, e maior ainda, o seu empenho, que é a obra de se esforçar no Senhor para receber a sua vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus, os irmãos aí estão encontrando 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Amém, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que Samuel unge a Saul como um rei, mas diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e o disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a tua herança? Amém, irmãos? Versículo 1 do capítulo 11, a palavra de Deus diz: e então subiu Nas, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, dizendo a todos os homens de Jabes de Gileade: fazes aliança conosco e te serviremos. Melhor dizendo, então subiu Nas, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram a todos os homens de Jabes a Nas: fazes aliança conosco e te serviremos. Porém Nas, o amonita, lhe disse:
com esta condição eu farei aliança convosco, que é todo homem dessa tribo eu arranque o olho direito, e assim fique por afronta em Israel. E então os anciões de Jabes disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros a todos os termos da cidade de Israel, e não havendo quem nos livre, então sairemos a ti e te serviremos. E vindo um mensageiro de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás de bois. E disse Saul: que tens este povo que choras? E contaram-lhe as palavras de Jabes. E então o Espírito de Deus, quem, irmãos? O Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se nele uma grande ira, de grande maneira uma ira, e tomou um par de bois e cortou em pedaços e enviou a todos os termos de Israel pela mão dos seus mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. E então caiu um grande temor sobre o povo, e como um só homem, e contou Abezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, dos homens de Judá 30.000. E então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, ao aquecer do sol, vos virá livramento. Vindo, porém, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, todos se alegraram. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus nesta noite, porque é noite de alegria, início de um ano de vitória para aqueles que manterem a sua visão. Sente glorificando a Deus, adorando o seu santo nome. A palavra de Deus nos ensina, através de todas essas escrituras, que Israel estava atravessando um tempo de dificuldade por falta de união. A Bíblia diz que o povo de Deus era dirigido, regido, orientado, livrado, abençoado pelo próprio Deus. Mas ainda assim, não contente, eles viam nas outras nações governadores, reis, pessoas legislando sobre eles, e eles achavam isso importante. Traziam importância para eles ter um rei sobre eles, traziam importância ter para eles homens dirigindo as suas vidas com políticas, com situações que traziam para eles comodismo, porque Deus exigia demais. E às vezes, quando nós estamos muito abençoados, nós achamos que tudo que nós vamos fazer para Deus é sacrifício demais. Se esquecemos da onde Ele nos tirou, se esquecemos do que Ele fez na nossa vida, se esquecemos da onde nós estávamos quando nós clamamos a Ele. E a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Salomão, dizendo: quando aqueles que errarem ou se afastarem e se um dia se arrependerem, que clamarem ao meu nome e olharem para o céu, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, virei a eles e os abençoarei. Oh, aleluia. Então não importa a luta, a dificuldade, o pecado, a fraqueza, importa sim ter consciência dela, não querer fazer nunca mais e glorificar o nome do Senhor, buscando a sua misericórdia. Oh, o improvável venceu. A Bíblia diz que eles começaram a se dividir nas suas tribos, e 10 tribos ficaram para um lado e 2 tribos ficaram para o outro. E quando o povo começa a se dividir, é estratégia do inferno para atacar. Existe uma política
e é dividir e conquistar. A política do inferno é essa: vamos fazer confusão, vamos fazer separação, vamos fazer tendas aí separadas para cada um, seguir o seu grupo. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro. Mas aqui o povo é de Jesus. Aqui o povo serve a Jesus. É a Ele que levanta profetas. É Ele que não erra a unção que deu a cada um de nós. Deus não erra endereço. Você pode falar isso para você mesmo, colocando a mão na sua cabeça e diz: Deus não errou quando me escolheu para vencer. Deus não errou quando te escolheu para vencer. Ainda que as pessoas olhem para você e não te dê nada, existe um propósito escrito de vitória para a sua vida. Queira o inferno ou não, a vitória será certa em nome de Jesus. E você pode tomar posse dessa vitória já no início de 2026. Oh, aleluia! A palavra de Deus nos diz então que Samuel vai consultar a Deus. E ele consultando a Deus, Deus disse para ele: Samuel, o povo quer um rei, dá um rei para eles. O povo quer um rei, dá um rei para eles. Enquanto acontecia a divisão, 10 tribos para um lado, 2 para outro, cada um querendo fazer o seu, é Deus por um, cada um por si, Deus por todos. O irmão lá está precisando, ele que se vire. A igreja lá está precisando, ela que se vire. Vamos cuidar da nossa. Irmãos, Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. E o povo que vai morar no céu não tem divisão lá no céu, não. Lá no céu vai ser todo mundo unido. Não adianta se desviar daquele que você acha que não gosta. Começa a sobreviver aqui na terra a glória de Deus, que é para viver lá no céu eternamente em alegria e comunhão. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto esse povo se dividia, na parte oriental, os filisteus começaram a atacar a Israel, e o povo começou a ser oprimido, cercado pelos filisteus. Agora nós vemos algo peculiar e interessante, que Deus determina um rei para Israel partindo pela tribo de Benjamim e de Gileade. E a Bíblia diz que Deus cria uma ocasião para que Saul saia atrás das mulas que seu pai perdeu. Ele pega o seu servo e sai andando, procurando, porque a mula naquele tempo era algo que era de muita importância para o trabalho material e que mantinha toda aquela vila. E a Bíblia diz que ele, não encontrando as mulas, ele desce a Gibeá e encontra o profeta Samuel já num banquete em oração, aguardando a vinda dele. Porque Deus não faz nada em vão na nossa vida. Enquanto você acha que vai passear em vão, Deus já tem um propósito lá marcado. Ah, não, eu vou lá no hospital só passear. Deus te levou lá, foi para fazer a obra dele também. Ah, eu vou lá na prisão só para passear. Deus te levou lá, é porque tem almas que precisam ser salvas lá. Eu vou lá para Boituva passear. Hoje eu vou no culto. Deus escolheu o dia de hoje para te dar a vitória. Ainda que você pense que é só um culto, não. Volte com uma mentalidade diferente. Deus te trouxe aqui pensando que era só mais um culto, mas você vai sair sabendo que foi o culto da virada na sua situação. Oh, aleluia! Saul procurando mula, e o profeta disse: você demorou para chegar, rapaz. Eu já estava te esperando. Porque quando a gente pensa, Deus já fez. Já está tudo escrito. E a Bíblia diz, irmãos, que ele recebe a Saul naquela cidade. E ele, no capítulo 10, a Bíblia diz que ele pega um vaso e derrama sobre a cabeça daquele homem. E ele diz: Deus te ungiu hoje como rei de Israel. Deus te fez capitão hoje da sua casa. Quantos capitães da sua casa tem aqui nessa noite? Não perca o foco da sua casa, não perca o foco da sua família, não perca o foco do seu ministério, não perca o foco da sua salvação, porque Deus te ungiu para dar vitória através de você à sua casa.
A Bíblia diz, irmãos, então que ele foi ungido e não acreditando e não aceitando, porque ele dizia: eu sou pequeno, a minha casa ela não tem importância alguma, não tem ninguém importante lá, eu não tenho coragem nem de dizer isso para as pessoas, que eu fui ungido a rei. Mas Deus vai criar uma situação para você aparecer. Deus vai criar uma situação para que o nome dele seja glorificado. Deus vai criar uma situação onde você vai interceder, vai levantar as mãos, vai repreender, e o nome do Senhor vai ser exaltado para sempre. A Bíblia diz então, irmãos, que ele volta para casa, mas não de qualquer maneira, porque Deus não dá nada de qualquer maneira para ninguém. A Bíblia diz que os profetas dizem: olha, você vai ser rei, mas antes disso Deus vai mudar você, porque Deus não dá qualquer coisa para ninguém. Deus tem que mudar o homem primeiro. Ele consagrou, ele ungiu, mas ele vai trabalhar na vida dele. Ele consagrou, ungiu, é fraco, é falho, mas eu sou responsável por ele, foi eu que ungi. Deus não erra a unção na cabeça de ninguém. Deus não erra a promessa na vida de ninguém. No endereço da sua casa ele sabe. A Bíblia diz que mesmo Saul, não entendendo nada, recebeu a bênção e conduziu para casa. E na volta o profeta orientou que ele ia encontrar um grupo de profetas, indo adorar a Deus, e Deus o transformaria ele em um novo homem. E a Bíblia diz, ganhando tempo aqui, que ele no mesmo dia encontrou um grupo de profetas indo adorar em Betel, e ali profetizou no meio dos profetas, e Deus tornou o seu coração em um novo coração. Deus tornou Saul em um novo homem. Todos sabem que Saul terminou tragicamente uma vida de desgraça, porque se apartou de Deus, mas Deus fez a parte dele. Nessa noite o que o Espírito de Deus coloca a compartilhar com essa igreja: Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Deus age com a parte dele, mas você é responsável pela sua, porque Saul poderia ter sido salvo e permanecer rei para sempre, mas ele resolveu seguir o seu próprio coração. E Deus não tem parte quando nós desobedecemos a sua ordem ou a sua vontade. Mas ele não deu um rei qualquer para o seu povo. Deus não dá uma liderança qualquer para a sua igreja. Deus não dá um pai qualquer para um filho. Deus não dá uma mãe qualquer para uma filha. Deus tem uma obra grande na sua vida e te escolheu para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça para sempre. A palavra de Deus nos diz então que ele ungiu a cabeça dele e diz: você será o senhor da sua herança, você será o senhor da sua casa. Ou seja, eu te abençoo com todas as bênçãos, mas faça a obra com fidelidade. Eu te abençoo com todas as bênçãos, mas seja temente e obediente. Porque existe uma palavra aí que quem tem promessa não morre. E eu discordo. A minha Bíblia diz que morre sim. Moisés foi escolhido para tirar o povo do deserto. E no meio dessa transição, a Bíblia diz que Deus vem a Moisés e diz: olha, começa a circuncidar a sua casa. Já começa pela sua casa a circuncidar os seus filhos. Sabe o que Moisés fez? Fez de conta que não ouviu, e ele não quis fazer isso para não judiar das crianças. A Bíblia diz que Deus veio para matá-lo. E a sua esposa, olha, uma esposa sábia, hein? Eita, a mulher sábia ainda edifica a casa. A mulher sábia ainda é coluna do homem de Deus. A mulher sábia ainda é aquela que governa com sabedoria, graça no temor do Senhor, e traz vitória para a sua família. A Bíblia diz que ela circuncida os seus filhos e chama ele de assassino. E diz: por pouco nós não morreríamos por causa das suas escolhas. Então as nossas escolhas, irmãos, ela tem uma grande importância no reino dos céus. No mundo espiritual, a minha e a sua escolha determina o nosso fim, e às vezes o fim até da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Porque não adianta eu passar 50 anos dentro da igreja fazendo coisa errada dentro da minha casa, porque os meus filhos não vão estar comigo jamais. Porque não adianta eu ser o crente aqui dentro e lá fora viver de qualquer maneira. O pastor Renato essa semana trouxe uma reflexão, né? Um crente aprovado
que não tenha do que se envergonhar. E eu estava conversando com ele, eu falei: pastor, a Bíblia é maravilhosa, né, pastor? A Bíblia não esconde erro de ninguém. Não tem ninguém na Bíblia a não ser Jesus. O único foi Jesus que não cometeu erro, que não cometeu pecado. E a Bíblia faz questão de mostrar o erro de cada um, mas faz questão de mostrar também a vitória que eles receberam quando se arrependeram e mudaram de vida. Faz questão de mostrar que Deus não deixou de ser com ele, porque eles vacilaram, porque eles erraram, porque Deus é amor e misericórdia, mas é justiça também, e Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então é maravilhoso ser aprovado, irmão. Ser aprovado pela minha casa, ser aprovado pela minha esposa, ser aprovado pelo meu patrão, ser aprovado pelo meu pastor. É melhor do que manejar bem a palavra. Porque não adianta eu saber um monte de coisa da Bíblia, ter teologia, bacharel, e eu viver uma vida que não está de acordo com aquilo que eu estou pregando. Glória ao nome de Jesus. Nessa noite você veio para dar glória a Deus, e a palavra de Deus nos diz aqui, irmão, e eu quero acelerar, porque é muita bênção do céu para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que Saul voltou para casa e tudo aconteceu. As mulas do pai foi encontrada, e a Bíblia diz que ele chega em casa e se esconde no meio das bagagens do povo, porque Samuel vem atrás e convoca o povo para dar a notícia. Vocês não queriam um rei? Vocês não queriam alguém que governasse sobre vocês? Deus deu alguém. Sabe quem é? É Samuel, é Saul. Ah, irmão, muita gente, a Bíblia diz nesse mesmo capítulo aqui, a Bíblia diz que muita gente aceitou a ordem do Senhor, se agradou, e a Bíblia diz que muitos não, e muitos dizem: quem é esse camarada? Quem é aquele cara? Aquele cara lá é um cuidador de boi, é um Zé Ninguém, e o profeta vem dizer que Deus ungiu ele como rei. A Bíblia diz que Deus colocou no coração dos soldados que aquele homem era ungido por Deus e deveria segui-lo. É Deus que faz, viu? Não adianta você forçar com ninguém, não. Aceita que eu sou profeta, aceita que eu sou pastor, aceita que eu sou homem de Deus. Não, as pessoas vão ter que ver Deus agindo na sua vida. As pessoas vão ter que ver você levantando a mão, os demônios caindo por terra. As pessoas vão ter que ver os sinais acontecerem na tua vida, as pessoas serem curadas, serem libertas, e o nome do Senhor sendo glorificado. A palavra de Deus nos diz que muitos disseram: não vai seguir esse camarada. Quem é ele? E a Bíblia, coloca claro aqui, escreve aqui que eles eram como Beliais. Sabe o que é isso? Pessoas rebeldes, que não ouvem nem a Deus. Piorou seus profetas. Então essas pessoas disseram: nós não vamos obedecer, nós não vamos seguir, nós não vamos respeitar. Mas vocês não queriam um rei? Vocês não queriam um profeta? Vocês não queriam um governante? Deus deu. E a palavra de Deus nos diz aqui que acontece uma situação inusitada. A Bíblia diz que enquanto os filisteus estão atacando as 10 tribos, a cidade de Jabes é cercada. É cercada pelos amonitas, descendentes lá das tribos de Judá. É cercada com um exército, e eles começam a ver que não podiam sair e nem entrar, não tinha mais comida, a comida ficando escassa, a água acabando, a privacidade da liberdade acabando, e eles tinham uma aliança de um ajudar os outros, mas por causa dessa divisão, por causa desse eu sou mais eu não preciso de ninguém, na hora que precisaram ninguém podia ir ajudar. Na hora que eles precisaram clamar por socorro, não tinha ninguém para socorrer, mas havia um homem lá no meio deles, escondido no meio das bagagens, que era o improvável, que já tinha sido ungido por Deus para aquele momento. A Bíblia diz que aquele povo foi cercado por Nas, um amonita, e vindo o amonita, disse aos homens de Jabes, disse para ele: olha, deixa nós te servir. E ele falou assim: olha, não precisou nem fazer força. Aqui eu abro um parênteses: não tenha segredo com o diabo, não tenha negócios com o inferno.
A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o prazer dele não é só matar você, é te envergonhar. É envergonhar o nome de Jesus, é envergonhar tudo aquilo que Deus um dia proferiu, faria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Se ele quisesse matar era muito fácil, chegava, matava e pronto, mas não é só isso, é muito simples. Eu tenho que envergonhar o nome de Jesus, é o propósito dele. Eu tenho que jogar na lama, eu tenho que deixar todo mundo ver que está perdido, que não tem mais jeito, mas para a glória de Deus, ele é o último que dá a palavra, para a glória e o nome de Jesus. Ele jamais vai nos abandonar na mão do inferno, sem dar a última palavra que vem dele, e a vitória vem daquele que espera no Senhor. A palavra de Deus nos diz então, irmãos, que ele cerca aquela cidade e os anciões. Quem são os anciões? É a voz da experiência, é os obreiros, é aqueles que têm a experiência de ver ao longe que aquela armadilha ali, ela vai trazer morte, ela vai trazer resultados negativos. Mas esses obreiros, mas esses soldados, mas esses anciões, em vez de se posicionarem com a sua experiência, de unir o povo em oração, num propósito de lembrar que Deus ainda era o mesmo Deus que tirou eles do Egito e fez todas as obras, ainda era o mesmo na vida deles. Eles começaram a negociar, e eles disseram: olha, dá uma chance para nós, dá 7 dias, e se ninguém livrar nós te serve. Não tem aliança com o diabo, sabe? Quando você perder essa visão, e eu creio que nessa noite Deus te trouxe aqui, se for preciso para restaurar a visão da sua vida espiritual, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, porque o objetivo do inferno era: olha, eu não vou matar vocês, eu só quero que vocês percam a visão direita. Terrível, não é? Eu só quero que você tire a visão do que é certo. A visão desse povo era conhecida na história, a precisão desses homens que atiravam lança, que atiravam flechas, que jogavam suas fundas com as suas pedras, era reconhecida mundialmente, pode-se dizer. Mas o diabo pensou assim: olha, se eu tirar a visão deles, eu deixo eles envergonhados e inútil. Ei, nesta noite Deus te trouxe aqui para renovar a sua visão. Entre 2026, de olho no objetivo que Deus colocou no teu coração, e não deixe o inferno roubar a mira que Deus te deu da vitória. Oh, aleluia! A palavra de Deus nos diz que eles clamam e eles começam a chorar. A cidade entrou em desespero, porque se os primeiros já começam a se oferecer de sacrifício, e o resto? Se os que são valentes, se os que têm sabedoria, e os que estão na direção não tiver visão, o que vai ser daquele que está esperando ser dirigido por alguém? Ei, irmão, bom é confiar em Deus. Bom é confiar em Deus, porque Deus tem sempre um homem dele, um homem de Deus ungido. Deus tem sempre um profeta ungido para estar atento na sua visão e te conduzir para o caminho que deve andar, que é para o céu, com a certeza da vitória. A palavra de Deus nos diz, e aqui um detalhe importante, irmão, e no grego, se você for ver, no grego, nas significa serpente. Nas significa serpente. Qual é a serpente que tenta nos cercar? Qual é a serpente que tenta tirar a nossa visão? Qual é a serpente que tenta mutilar os nossos sonhos, mutilar a nossa vida espiritual? A Bíblia diz que esses homens cercaram tudo, não deram chance, e eles foram pedir ajuda para uns, para os outros, e não encontraram. Mas alguém estava chegando na cidade, o improvável. O improvável estava chegando. O improvável estava chegando. Aquele que ninguém dava nada estava chegando. Mas Jesus já havia escolhido e derramado sobre ele um óleo e disse: olha, tu serás o Senhor da tua casa, tu serás o Senhor da tua igreja, tu serás o Senhor da onde tu pisar o teu pé, na tua aldeia, e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida.
Deus te trouxe aqui nesta noite e te diz: você é Senhor da sua casa. Não perca a autoridade da sua casa, não perca a autoridade da sua congregação, não perca a autoridade do seu ministério, não perca a autoridade que Deus te deu para inferno nenhum. Não negocie o que Deus te deu de mais precioso, que é a visão da certeza da sua vitória. A palavra de Deus nos diz que Ele vê o povo chorando, Ele vê o povo se lamentando, e Ele pergunta: por que está todo mundo chorando? Por que está todo mundo de canto? E a Bíblia diz que eles contam para Saul. Sabe o que é? Você não percebeu? Nós estamos cercados, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Nas nos cercou, e ele disse que vai entrar e vai matar todo mundo, e deu uma opção: que nós viéssemos a deixar que ele arrancasse os nossos olhos para servirmos a ele. A Bíblia diz que essa notícia trouxe para o homem de Deus uma revolta tão grande. Né, pastor? Tem coisa, irmãos, tem coisa que na visão dos outros é tão normal, mas como a gente é crente, você olha e fala: meu Deus, como que pode um crente pensar dessa maneira? Que é natural um negócio desse, que é natural viver dessa maneira. Ei, não tire o olho da sua casa. Não é natural, não é natural estar lá fazendo as coisas que desagradam a Deus. Não é natural lá os filhos dormindo com os namorados. Não é natural passando a perna em pessoas. Não é natural você viver de qualquer maneira e chegar na igreja com a roupinha bonita e dizer: está tudo certo, porque Deus está vendo, e o homem de Deus foi ungido para direcionar a sua vida na vitória que Deus já determinou. Não seja mutilado pela fé, não seja mutilado pelo inimigo, mas mantenha-se puro e firme na direção que Deus te deu, obediente, porque a fé, ela faz milagres. A fé e a obediência traz milagre para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz então que Saul pega os seus bois, parte e manda um recado para cada tribo. Vocês estão querendo viver cada um do seu jeito? Cada um quer fazer o que quer na casa do Senhor? Cada um quer fazer o que quer na sua casa? Ei, a Bíblia diz que Deus usa Saul. Ele manda um pedaço do boi para cada um, e ele diz: sabe o que vai acontecer? Amanhã, quem não obedecer a voz de Deus, vai acontecer a mesma coisa dentro da sua casa. Sabe? Falou nisso, primeira coisa que vai acontecer: miséria. Vai acabar os bens. Porque quando fala de boi, fala de coisas materiais. E às vezes nós estamos tão apegados a coisas materiais que deixamos as coisas de Deus de lado. E tudo está normal hoje em dia, tudo pode hoje em dia. Começa a vir a doença, começa a vir a desgraça, começa a vir o acidente, começa a vir as dificuldades, começa a se afastar da casa do Senhor, começa a perder para o diabo e não sabe por quê. Mas nessa noite ainda há profeta de Deus. Deus está te mandando nessa noite, eu e você, não perca a sua visão naquilo que eu te dei. A palavra de Deus nos diz então que Ele envia ali e diz: amanhã, quando o sol aquecer, quem não tiver na mesma fé, quem não tiver no mesmo propósito, quem não tiver na mesma visão, essa vai ser a herança que vai receber. Portanto, irmão, se uma igreja quer ser vitoriosa, tem que caminhar em união. Não tem partido aqui dentro, não tem melhor. Eu sou mais crente, ele é mais crente, Deus usa mais, Deus usa menos. Deus tem uma ferramenta para cada um nessa noite, e é com essa ferramenta que nós vamos entrar 2026 vencendo, glorificando o nome do Senhor e ajudando aqueles que são mais fracos a fazerem pisaduras que agradam a Deus e serem vitoriosos no Senhor. Graças ao nome do Senhor. Portanto, nessa noite, irmão, já convido a igreja a se colocar de pé. Meu tempo